Marcos capítulo 1, a semana passada nós estudamos do versículo 1 ao versículo 8, quando Marcos ele inicia o seu evangelho falando para o povo romano, aquele povo que era um povo imediatista, um povo que não estava muito preocupado com os rituais ou os costumes judaicos, e os romanos, então Marcos ele já vai direto ao assunto. Jesus é o Evangelho, e diga-se de passagem, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o princípio de tudo. Lembra que nós estudamos isso? Jesus é o princípio, porque, como diz João, ele estava desde o princípio. E por meio da sua boca, por meio da sua palavra, tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que do que há hoje, haveria sido trazido à existência. E ele vai mostrar também, de cara, que Jesus é o Filho de Deus. Então agora nós vamos trabalhar alguns temas. Se puder tirar um pouquinho aqui. Onde nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 13, que diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre eles. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras e os anjos o serviam. Pai, a palavra é tua, o tempo é do Senhor, tudo o que somos é teu. Agora eu quero te pedir que o Senhor abra, Pai, a nossa mente, abra o nosso coração, tira, Senhor, qualquer coisa que venha nos atrapalhar de nos conectarmos com o Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos primeiros versículos de Marcos, Jesus é apresentado como Filho de Deus, né? E agora nós vemos a sua identificação com Deus. E agora nós acabamos de ler então que o relato, após então a sua identificação, a identificação da mensagem, a identificação da pessoa de Jesus com o próprio Evangelho, agora Marcos ele vai narrar um fato importantíssimo que aconteceu na vida de Jesus, que é o seu batismo. E por que é importante essa narrativa? Não somente interessante, porque nós vamos ver a manifestação da Trindade Santíssima ao vivo, se manifestando em meio àquele povo. Então nós vamos ver aqui a questão do amor de Deus por nós, pecadores, né, sendo reduzido, fazendo com que o seu Filho fosse reduzido a um ser humano como nós. Em Jesus não houve pecado, mas Deus fez com que Jesus encarnasse para, num pé de igualdade conosco, mas ao mesmo tempo, sendo Deus, sendo divino, pudesse fazer a remissão pelos nossos pecados. Então aqui Marcos introduz a humanidade e o amor de Deus por nós pecadores, onde o Filho é reduzido para que a justiça de Deus fosse satisfeita, reconstruindo assim o relacionamento de Deus, o nosso relacionamento com Deus. E aí entra o slide. No seu batismo, Jesus se identifica com pecadores. Mas no nosso batismo, nós, pecadores, nos identificamos com Cristo. Este é o conceito básico quando nós damos aulas de batismo. Esse é o princípio básico do batismo. É a confissão de fé, né? Quando eu era bem pequenininho, eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. E aí quando eu dou aula de batismo, eu falo isso. Quando nós deitamos ali naquela água, nós estamos morrendo para o mundo. E quando nós subimos daquela água, nós estamos nascendo, sendo regenerados, nascendo com o Senhor. Então, nós vamos ver, como acabamos de ler, que Marcos não abre muitos detalhes sobre como foi o batismo. Mas isso nós vamos ver um pouquinho em Mateus, Lucas e João. Mas Marcos, ele é imediatista.
né? Marcos ele quer ir ao foco. Marcos quer mostrar aos romanos o servo sofredor, as ações de Jesus. Mas para nós podermos nos aprofundar um pouquinho sobre o batismo, a gente precisa ampliar um pouquinho o leque da coisa. E por isso, eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 3. Se puder pôr aí, por favor, Herbert. A partir do versículo 13. Assim a gente consegue ampliar um pouquinho a questão do batismo. Porque o batismo de Jesus, ele sinaliza, ele é um marco na vida de Jesus. Porque após o batismo, Jesus inicia o seu ministério. Só que, mesmo sendo filho de Deus, não ia ser fácil para ele. Ele também foi provado. Olha só que coisa interessante. Mas vamos ao texto. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Naqueles dias, né, como Marcos fala, sugere que foi durante o ministério de João. Então Jesus foi até o Jordão procurando por João Batista para ser batizado. Versículo 14. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E por que João está falando isso? Porque João sabia que o seu batismo nas águas representava o batismo para a remissão de pecados. O batismo para arrependimento. E ele sabia que Jesus não precisava se arrepender de nada. Que Jesus não precisava ser batizado para a remissão de pecados. Então ele, poxa vida, não. Quem precisa ser batizado aqui sou eu, não Jesus. E porque ele sabia que Jesus é aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo. João vai dizer isso. João vai mostrar assim, João Batista, no Evangelho de João, está mostrando Jesus Cristo. Este é aquele que nos batizará com Espírito Santo e com fogo. Versículo 15. Jesus então lhes disse: deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. E aí João consentiu. Cumprir a justiça de Deus implica em obediência. Jesus veio para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Jesus, como servo sofredor, que Marcos vem expor aqui, mostrando que aquele servo, lá em Isaías 53, é o Cristo que está ali presente, andando entre o povo. Esse Cristo, o ungido de Deus, o Messias, ele é aquele que vem como servo sofredor, para viver entre nós, sendo Deus, esvaziar-se da sua glória, assumindo a forma de homem. Ele vem para sofrer, para passar por todas as situações que nós podemos passar, até a morte de cruz. Isto se resume em fazer, em cumprir a vontade de Deus. E aí nós vamos ver o versículo 16, né? Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e viu o céu se abrir, e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. Na tradição judaica, 3 eventos transpiram, esses eventos, né, transpiram no batismo de Jesus. E isso inaugura o tempo escatológico. O que quer dizer isso? Os finais dos tempos. Porque o Messias ele é aguardado desde o Antigo Testamento. E agora nós vamos ver os sinais que apontam para a chegada do reino de Deus. E aí nós vamos ver aqui os céus abertos, o Espírito Santo descendo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, Isaías 64 foi o primeiro profeta, o primeiro texto escrito, onde mostra-se ali a profecia de que os céus iria se abrir. O texto diz, né? Ó, se fendesse os céus e descesses. Ó, se fendesse os céus e descesses. Ali naquele momento, Jesus está diante daquele povo para ser batizado. Então, após o batismo de Jesus, uma forma corpórea, né, como ali o escritor entende ser uma pomba, mas o texto hebraico não está dizendo necessariamente que tenha sido uma pomba, mas a ideia ali é de que foi alguma coisa
visível, que o povo percebeu que sobre aquele homem que desceu dos céus, verdadeiramente o Espírito do Senhor desceu sobre ele. E algo ainda mais sobrenatural para endossar a divindade de Cristo. Ouve-se uma voz dos céus: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Se havia alguma dúvida entre aquele povo, Marcos não menciona que haviam mais pessoas no batismo de Jesus. Mateus menciona que havia uma multidão. E Lucas cita que o povo estava ali. Eu quero dizer para vocês que se não foram todos que ouviram esta voz, pelo menos Jesus e João Batista ouviram. Ou seja, nós já temos testemunhas reais de que o próprio Deus apontou e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Como é lindo a gente poder imaginar isso. E aí eu estava refletindo sobre esse texto essa semana e pensando: o que Deus tem dito sobre mim? Será que Ele olha para mim e fala: este é meu filho amado? Eu não estou me colocando no pé de igualdade com Jesus não, mas eu sou filho. Eu sou filho. Será que Deus tem olhado lá do céu para mim e falado assim: eu tenho me alegrado do que o André tem feito? Será que quando você olha no espelho, você se sente tranquilo em fazer essa pergunta? Deus, o que o Senhor acha de mim? Eu tenho te agradado? Eu tenho te dado alegrias? Porque o Senhor se alegra com as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que o Espírito desce quando nós falhamos, quando nós erramos. Isso quer dizer então que nós podemos alegrar o coração do Pai. Quando nós o adoramos verdadeiramente, quando nós queremos estar com Ele, quando nós o buscamos de verdade, sem interesse, apenas por amor, como um filho busca o Pai, como um filho ama o Pai, Ele se agrada, Ele se alegra. Então, analise, faça esta análise durante a sua semana. As minhas atitudes têm agradado a Deus? Ou, imagine uma conjectura. Imagine Deus num bate-papo lá no céu, com os salvos que estão lá, com os santos que estão lá. Imagina Ele lá falando da ICT Osasco. Será que Ele sentaria na rodinha e falava: meu, vocês têm visto lá ICT Osasco? Que legal o pessoalzinho lá. Pessoal bacana que busca mesmo fazer a minha vontade. Um pessoal que ora. Vamos despejar mais do Espírito Santo lá sobre aquela região? Vamos fazer mais milagres ali? Porque eles estão atraindo as minhas bênçãos para aquele lugar. Eles estão atraindo mais do meu poder naquele lugar. Vocês conseguem imaginar Deus falando isso de você? Deus falando isso da nossa igreja? Queridos, se nós queremos mais de Deus, nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos ter mais dEle. Imagine o que Ele pode dizer de vocês. Lembrem-se lá do texto de Jó. Satanás estava andando por aí sem ter o que fazer. E aí ele vai até Deus. Eu estava vendo Jó. Como é que é esse cara aí e tal, que está lá? E aí o que Deus fala para ele? Jó é o meu servo que eu confio nele. Jó é um servo fiel. Jó é um servo que eu boto maior fé nele. E aí Satanás o que faz? Que nada. O Senhor está falando isso porque ele está bem. Porque ele tem um monte de filho, tem um monte de dinheiro, tem um monte de pasto, tem um monte de animal. Ele tem tudo. Aí é fácil adorar a Deus. E o que Deus fala? Veja que isso implicitamente Deus está falando. Eu confio nele. Pode ir lá, tira tudo dele. Tira tudo, só não toca-lhe a vida. E por que Deus fala para não tocar na vida de Jó? Deixa ele vivo, porque você vai ver, Satanás, que ele sem nada, ele vai continuar me adorando, ele vai continuar fiel, ele vai continuar me buscando. Será que Deus queira que não, Deus não permita, mas imagina se Deus for lá no céu e falar assim: eu quero Nata lá do André, quero visitar o André aí, e aí? Será que Deus vai falar assim: pode ir, vai lá, pode, só não toca-lhe a vida,
porque você vai ver e continuar me servindo. Será que Deus vai falar isso de mim? Será que Deus vai falar isso de você? Queridos, às vezes a gente reclama, né? A gente vai falar, Jó foi um cara fiel, mas ele sofreu demais. Ele passou por tantas provações. Ele perdeu tudo que tinha. Ainda tinha uns amigos lá para ficar buzinando na orelha dele e tal. Gente, agora eu quero entrar com um texto para a nossa reflexão, que nós vamos ver que o próprio Filho de Deus também foi provado. O próprio Filho de Deus também passou pelas nossas tentações. Ele passou por tudo que nós passamos. E muitas vezes, por tão pouco, nós somos negligentes com as coisas do reino. Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que muitas vezes nós estamos vivendo num oásis, e quando Deus nos leva para o deserto, a gente esmorece rapidinho? Pois assim foi a vida de Jesus. Jesus, Filho de Deus, estava num oásis, estava lá no céu. Gente, por mais que eu leia o Paulo falando de como é as coisas do céu, as coisas que ele imagina lá no céu, eu fico com aquele texto, nem olhos nenhum viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que está preparado para os seus. Eu não consigo imaginar quão belo, quão formoso, quão extraordinário é o céu, mas eu sei que lá é fantástico. E Jesus, sendo Deus, abriu mão disso tudo para descer ao deserto. Jesus encarnou-se, viveu entre nós, foi batizado. O que acontece geralmente quando há uma celebração de batismo? O último batismo que nós tivemos aqui em Osasco, vamos usar este daí como exemplo. O que aconteceu no nosso batismo foi no ano passado? Pode falar, gente. Uma festa, uma celebração. É isso que se espera do batismo. O próximo também não pode ser menos. A gente tem um padrão a resguardar, né? A preservar. Né? Vai lá, a molecada se batiza e tal, e depois a gente faz aquela festa, santa ceia, churrasco. Isso é celebração. Poxa vida, Jesus merecia isso daí também. Mas o Filho de Deus, gente, vocês estão entendendo? Nós estamos falando do Filho de Deus. Ele sai do seu batismo e ele não vai para nenhuma festa, não. Ele não vai para nenhuma celebração, não. O texto diz que imediatamente ao seu batismo, o Espírito Santo pega ele na mão e o leva, o conduz ao deserto. Agora Jesus vai para o deserto. Agora é o tempo dele ser provado. E é interessante que o texto diz, esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Às vezes a gente pensa, né, que ele ficou lá jejuando, orando, numa boa, e depois que ele foi tentado. Não. Aqui o verbo no grego, tanto em Mateus quanto em Lucas, a ideia é que durante os 40 dias, durante os 40 dias de jejum e oração, o Filho de Deus foi tentado. E ele não foi tentado por qualquer demônio, não. Ele foi tentado pelo líder, pelo demônio top lá, o cramulhão ia falar, mas deixa, né? O top de todos lá, né? Então vamos lá, o próprio diabo vai lá e começa a tentar Jesus. 40 dias, 40 noites. Então nós vamos ver que nós muitas vezes reclamamos, né? Quando somos tentados pelo capetinha, pelo vizinho que é usado pelo demônio, pelo cão ali e tal, a gente reclama. Jesus foi tentado diretamente pelo diabo, o chefe da quadrilha do inferno lá. Queridos, muitas vezes nós, quando somos tentados, nós reclamamos. Pô, o diabo não sai do meu pé. Queridos, é verdade. O diabo não sai daquele que vive a vontade de Deus, né? Tem de bom ânimo, diz 1 Pedro 5,8. O diabo, nosso adversário, anda em derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que nós cristãos, o cristão genuíno, autêntico, sofre.
Porque o cristão, o filho de Deus, ele não dá brecha. O diabo não tem brecha quando você está preparado. O diabo não dá brecha quando você está orando, quando você está jejuando. E diga-se de passagem, quando você jejua e quando você ora, isso não significa que você está isento de tentação, não. Pelo contrário. Porque o diabo está esperando uma brechinha, ele está ao derredor, ele está ali andando atento em tudo que está acontecendo, para que ele possa entrar na sua vida e fazer o estrago. Essa é a estratégia de Satanás. Por isso que eu sempre ouvi isso e eu replico o que eu ouvi. Se o Filho de Deus não está passando por lutas, é porque alguma coisa na vida dele, o diabo já tomou conta. Porque o diabo não vai atrás daquele que não incomoda. Às vezes o crente está até dentro da igreja. Ele está lá todo domingo, toda quarta, participa do grupo de convívio, canta, dá dízimo, ele faz tudo. Mas é um verdadeiro nó cego. Esse daí o diabo já nem tenta mais, porque esse daí já é do diabo. Aquela história do crente em cima do muro. Crente em cima do muro é um desviado, porque o muro é do diabo. Ou você é, ou você não é. E o texto vai continuar. Nós precisamos estar preparados, porque a palavra de Deus nos ensina que ser tentado não é pecado. O Filho de Deus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder às tentações. Jesus foi tentado e ele venceu as tentações. E é interessante que nós temos a receita da receita da vitória. Vamos ler também Marcos 4, de 1 a 11, vamos ampliar, Mateus 4, de 1 a 11, vamos ampliar um pouquinho esses 2 versículos de Marcos. Marcos diz que imediatamente Jesus foi levado para o deserto e esteve lá por 40 dias sendo tentado por Satanás. Então vamos abrir um pouquinho mais isso, né? O versículo 1 do capítulo 4 de Mateus diz: então Jesus foi conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Nós vamos ver na história do povo hebreu que o deserto tem um significado especial para o povo de Deus. Nós vamos ver lá, por exemplo, Deuteronômio 8, que Israel esteve no deserto por 40 anos. Enquanto o povo de Israel não aprendeu com a lição no deserto, ficou andando em círculos lá no deserto. Moisés no Monte Sinai ficou 40 dias e 40 noites. Elias foi conduzido por 40 dias e 40 noites no deserto até o Monte Horebe. Foi no deserto que Israel foi provado e reprovado. Foi no deserto que as maiores lições para este povo foram ensinadas. E as nossas vidas refletem muitas coisas assim. É no deserto que nós aprendemos, que nós temos a possibilidade de nos aproximarmos mais de Deus. É no deserto que nós temos a possibilidade de sermos fiéis a Deus, mesmo com lutas. É no deserto que nós somos provados para sermos aprovados. Nós podemos desistir, podemos. Nós podemos falar assim, não, chega, cansei, vou ceder a que o mundo quer. Nós podemos fazer tudo isso e ficar correndo, andando em círculos a vida inteira, igual foi o povo de Israel no deserto. Mas só que não se esqueçam, a história lá em Reis, Crônicas, Êxodo, Deuteronômio, vai nos dizer o quê? Andou 40 anos pelo deserto, mas apenas a geração de Josué e Calebe, aquela turminha, que entrou na terra prometida. Então, é tempo de crermos, é tempo de aprendermos quando estamos no deserto. Já pararam para pensar, né, que quando as coisas estão bem, então aí a gente faz tudo, né, a gente anda na linha, né, a gente é feliz, a gente celebra, mas quando a gente passa por um desertinho, meia boca, a gente já começa a reclamar, a gente já desanima. Já notaram que alguns até desviam? Ah, mas eu estou orando, Deus não me arruma um emprego. Eu estou orando, Deus faz isso, Deus não faz aquilo. Gente, Deus não tem compromisso com a gente, não.
Deus tem compromisso com a sua palavra. E se a palavra dele diz que nós seremos abençoados, é porque nós seremos. Se a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflição, para termos bom ânimo, precisamos ter bom ânimo. Se a palavra de Deus diz para nós confiarmos na fartura ou na escassez, precisamos confiar. Não adianta a gente querer colocar Deus na parede, não, Deus não me dá isso, então eu vou encher a cara no final de semana com o pessoal lá do trampo. Não, isso quer dizer, se você está atendendo os desejos de encher a cara no final de semana com os amigos do trampo, isso significa que você não é convertido, é só isso. Então, assim, é melhor ser claro, tipo assim, não jogue os problemas para o Senhor. Seja fiel a Ele, na fartura ou na escassez, seja fiel. Como diz Jó, ainda que Ele me mate, né? Eu vim a este mundo nu, e a nu eu posso voltar, eu não vou levar riquezas, eu não vou levar bens, eu não vou levar fartura, eu não vou levar nada disso. O que eu quero é ir para o céu, eu preciso do Senhor. E é interessante que nós vamos ver que a culpa dos nossos problemas não é de Deus. A culpa é nossa mesmo. Nós somos os responsáveis e nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber quem nós somos. Versículo 12, capítulo 4 de Mateus nós estamos, certo? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena estas pedras que se transformem em pão. Eu não sei quantos aqui já jejuaram mais de 3 dias. 4 dias, assim, 5 dias a gente já fica mal, né? A gente já fica, né, tonto, né? A gente já está fraco. Imagina 40 dias, né? O texto diz aqui que Jesus ficou sem comer, não diz que ele não ficou sem beber, né? Porque tanto que ele sentiu fome, não sede. Então ele deve ter ficado esses 40 dias em água. O texto fala que Jesus estava em jejum, mas a gente subentende que Jesus orava. Jesus ele orava. Então a gente subentende que Jesus estava orando também. Mas nesse momento, se nós podemos dizer isso, Jesus estava vulnerável, teoricamente, porque ele estava com fome. E ali nós estamos falando do Jesus homem. Nós estamos falando do Jesus homem. Então, o diabo ele é sutil. O que o diabo faz? Ordena que essas pedras se transformem em pão. Se é para o Paulo, ordena que essas pedras virem uma peça de picanha. Não é isso? Para o Moreira também. Para mim agora é alface. Ordena que essas pedras virem alface, né, palmito. É assim. Satanás, ele vai usar das artimanhas dele, das astúcias, das estratégias, para pegar você na sua vulnerabilidade, na sua fraqueza, né? Então aí a gente vê que nesses 40 dias, essas 3 tentações que Jesus passa, mostram que isso aqui está explícito, mas implicitamente, todas as estratégias de Satanás para derrubar Jesus do seu propósito, do seu objetivo, foram usados aqui. Só que Jesus sabia quem Ele é. Jesus sabia quem Ele é. E digo mais, Jesus sabia como responder à altura às tentações de Satanás. O diabo ele se dirige a Jesus como filho de Deus, mas Jesus responde com as obrigações de um homem comum. Este é o sentido da filiação de Jesus. Não estar acima dos seres humanos, mas estar aqui, em pé de igualdade, viver entre os humanos. Ele não queria ser Deus para ser diferente do ser humano, mas ele queria, como um homem, como um deles, né, como um de nós, realizar a sua missão, ou a sua comissão como filho de Deus. A lição que Jesus está nos dizendo aqui é que nós podemos resistir às ciladas de Satanás. Como que Jesus vai tratar, como que Jesus vai responder a Satanás? E como Jesus nos ensina a vencermos as ciladas de Satanás com a sua
palavra. Queridos, a receita do nosso sucesso é a palavra de Deus. E a receita do nosso fracasso é a ausência da palavra de Deus. Se você quer ser um vencedor na vida, se você quer vencer Satanás e as suas ciladas, vença-o com a palavra. O que Jesus faz? O diabo tenta, né? Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E a resposta de Jesus: está escrito. Está escrito aonde? Na palavra. É lá no Antigo Testamento, os profetas já estão anunciando. E aí ele vai dizer lá o que Moisés está dizendo para o povo, quando o povo está lá sobrevivendo às custas do sobrenatural de Deus, quando o povo está lá recebendo codornas dos céus, recebendo o maná, o povo está ali satisfeito com isso. E lá em Deuteronômio 6, 7, 8, mais precisamente no versículo 2 do capítulo 8, Moisés diz, né? De pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é com esta palavra, com a palavra de Deus, que Jesus já dá o primeiro cala-boca no diabo. Nem só de pão viverá o homem. Toma! Aí a gente pensa que Satanás vai desanimar com isso. Não! Às vezes a gente pensa que nós estamos, falando em línguas, rodopiando no Espírito Santo, cheio do poder de Deus. A gente acha que vai pôr o diabo para correr. Vocês vão ver que não é bem assim. Ele vai perceber o quê? Opa, peraí. Se eu não conseguir, com a fome, com a vulnerabilidade de Jesus, eu não conseguir enrolar ele, então eu vou para o sentido mais religioso. Vamos tentar pegar Jesus de uma outra forma. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, lá em Jerusalém, no cume mais alto do templo, no pináculo do templo, o local mais alto. Inclusive nesse local mais alto do templo, aí é onde a tradição diz que Tiago, irmão, lá de cima para morrer, né, como mártir da igreja. Então Jesus é levado lá para aquele monte alto. E aí, o diabo diz no versículo 6, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa segunda tentação aqui, em Lucas ela é a terceira, mas aqui em Mateus ela é a segunda. E aí o que nós vamos ver? Que essa tentação ela é localizada lá em Jerusalém. Agora a gente vê que é interessante que o texto agora diz que o diabo, o caluniador, né, o próprio nome do diabo já diz o que ele faz. Ele é um caluniador. Ele torce a mensagem, ele torce a coisa. O diabo ele está citando Salmos 91, versículos 11 e 12, para Jesus. Que interessante isso. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E olha aí o diabo usando a Bíblia. Porque está escrito. A primeira tentação você venceu com o texto bíblico lá de Deuteronômio. Então agora eu também vou usar o Antigo Testamento. Eu vou usar um salmo davídico. Davi não é aquele que quando Jesus não é considerado tão filho de Davi? Vou usar um salmo davídico. Né? Lança-te, né? Aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Talvez se a gente estivesse lá vendo isso, a gente ia glorificar a Deus. Uau! Até o diabo manja, agora a briga ficou boa. Só que, como o próprio nome diz, o diabo é um caluniador, ele distorce as coisas, e nós precisamos aprender com Jesus a viver, a vencer as nossas lutas com a palavra. O diabo aqui, ele citou o versículo 11 e o versículo 12 parcialmente. O texto original diz o seguinte, porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito para que te protejam em todos os seus
caminhos. Isso quer dizer que a promessa de Deus para as nossas vidas é nos proteger enquanto nós andamos nos caminhos do Senhor. Ele não vai cuidar da gente se nós vivermos uma vida de pecado, uma vida onde tudo é eu, tudo sou eu, tudo é para mim, tudo é para mim, tudo é eu, tudo é eu. Não! Quando nós entendermos que a nossa vida é do Senhor, que os nossos caminhos pertencem ao Senhor, os meus desejos são do Senhor, os meus planos são para o Senhor, os meus projetos são do Senhor, até as lutas que enfrentamos, nós podemos colocar o Senhor conosco. Não tenham dúvida disso, o Senhor estará cuidando de você. É assim que Deus faz. A promessa divina é cuidar dos seus, enquanto os seus estão nos seus caminhos. Não caia naquela de deixa a vida me levar. Quem gosta disso é o Zeca Pagodinho, e nós não somos esses caras. A nossa vida não é a vida que nos leva, mas é o Senhor que nos conduz. Os nossos caminhos são os caminhos do Senhor, porque o plano dele para as nossas vidas é perfeito. O crente não pode aceitar o deixa a vida me levar. Não espere Deus fazer por você o que você mesmo não quer que Ele faça. Quando nós estamos aqui na igreja, né? Cantando, adorando e tal. Mas lá fora, nós vivemos uma vida que está totalmente distante do Senhor. Dizer isso, com isso. Não, eu não quero nada com o Senhor não, deixa que eu tomo conta da minha vida. É isso que nós estamos fazendo. Ah, mas eu vou na igreja, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, vir na igreja até o diabo vem. Pode ter certeza disso. Nós precisamos fazer coisas para o Senhor, vivermos para o Senhor, para que possamos receber das suas bênçãos. William Carey diz o seguinte: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Então, não fique você pedindo, ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faça isso, faça aquilo, e não busque a Deus, não. Porque aí você pode culpar, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, mas o Senhor não te conhecerá, o Senhor vai, no caso, te ignorar. Mas não tenha dúvida disso. Agora, o texto até em Malaquias vai dizer o quê? Seja fiel. Busque, e aqui nós não estamos falando só de dinheiro não, mas seja fiel na sua vida. E depois o texto diz o quê? E depois faça prova de mim. É isso, seja fiel ao Senhor e faça prova com Ele. Pode fazer, faça votos com o Senhor. Isso, mas seja fiel a Ele. Busque a Ele não pelos bens que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Nesta segunda tentação nós vamos ver que o que o diabo queria era provar se Jesus tinha ou não fé em Deus. Era provar se Jesus realmente sabia que Ele era o Filho de Deus, se Ele acreditava que Deus estava cuidando de tudo. Mas Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia quem o seu Deus era. Nós sabemos quem é o nosso Deus? Sim, precisamos saber quem é o nosso Deus. E se Satanás vem com essa questão de tentar, de pôr à prova Jesus Cristo, Ele responde com a palavra de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça voto de tolo. Não se deixe enganar. Uma coisa muito importante: não se deixe enganar. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é a palavra do diabo. Às vezes a gente se encontra aí, né, com os profetas aí, né, que fala, abra o teu olho, abra o teu ouvido, esteja atento. Ah, mas como que eu vou saber disso? Se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber quando é palavra de Deus e quando não é palavra. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios 10:13, um texto que a Renata gosta muito. Não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Ele, Deus, é fiel e não deixará que sejamos tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas usarem esse texto para dizer o quê? Olha, você não vai enfrentar nenhuma dificuldade que não possa suportar.
Mas o texto não está falando em dificuldade. O texto está falando em tentação. Às vezes a gente passa por dificuldade e vem aquele herege lá dos infernos, né? Olha, você está em pecado. É falta de fé. É porque não deu o dízimo. É porque isso, é porque aquilo. Para! Nós estamos passando por lutas, por dificuldades, porque nós estamos no mundo. Eu lembro uma vez, há uns anos atrás, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, eu saí da capelania, lá do Hospital São Paulo, Hospital do Rim, fui no hospital buscar minha cunhada, ou visitá-la, né, que ela tinha tido neném e tal, e deixei o carro na rua. Aí quebraram o vidro do carro e levaram o som, né? Aí eu lembro que veio um pastor para mim e falou assim, é muita batalha espiritual, é guerra, porque você está lá. E aí você está aqui no louvor, e você... Não, pastor, não foi o capeta, não, foi um ladrão mesmo que roubou meu carro, que quebrou o vidro lá e levou o carro. Eu não estou aqui minimizando as ações do diabo. O diabo existe, é real, nós estamos estudando isso. Ele tentou o próprio Filho de Deus. Os demônios existem, mas nós precisamos entender. Nós não podemos ser enganados. Quando alguém vem falar alguma coisa que não condiz com o que as Escrituras estão dizendo. Quer ver um outro texto básico? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí é o que o pessoal fala, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas, Alex. Amanhã você vai tirar um extrato da sua conta e vai ter 100 mil reais lá, você vai me emprestar 50. Porque a palavra de Deus diz isso. Alex, se você for fiel na casa do Senhor, se você está aqui cuidando do som, do louvor, pregando, cuidando dos jovens, fazendo isso, fazendo aquilo, você está buscando a Deus em primeiro lugar. Então todas as coisas que você buscar, o Senhor vai te acrescentar. Isto não é Bíblia. Mateus 6, 33, nós vamos ver os versículos antes. Está falando de roupa, do básico que nós temos para viver. E a palavra de Deus nos ensina que só nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, o básico não vai nos faltar. É isso. E nós precisamos do básico para viver. Gente, nós não precisamos ter 3, 4, 5, 10 casas, não. 15 carros, 2 helicópteros, não. Nós precisamos viver para o Senhor. E para isso, para vivermos para a glória dEle, o básico, Ele nos sustenta. Não vou dar mais exemplo, não, para não tomar mais tempo. Mas Jesus está falando sobre as necessidades básicas. Então, assim, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Jesus venceu com a palavra. Nós precisamos da palavra para vencermos e não sermos enganados. Nós temos um pastor apologeta, top, nível hard na apologética no Brasil. Aprendi algumas coisas com ele, mas uma coisa que é interessante. Tem um grupinho, vocês sabem quem é, que vai todo domingo de manhã nas portas aí do povo, não vai? Leva uma revistinha e começa a evangelizar a gente. Agora eles começaram a ligar. Eu recebo uma ligação, estou fazendo um estudo bíblico com um deles. Ele me liga toda semana. Eu esqueci o nome dele, mas é de Santa Amaro. E eu estou dando corda, né? Mas vamos lá. Mas ele me liga. Quem é que liga aleatoriamente para falar de Jesus para alguém? Não ligam. Nós não fazemos isso. Nem o WhatsApp, nem Facebook, nem nada dessas redes sociais que a gente posta aí um monte de besteira, um monte de bobeira, a gente não usa para evangelizar. E aí é uma dica, a hashtag fica a dica para vocês fazerem isso a partir de ontem. Tá certo? Mas vamos lá. Então, o pessoal vai lá. Oi, Ana, tudo bem? Eu queria te falar de uma revistinha aqui. E pá, o que acontece? A gente tem medo. O cara vai lá na minha porta, bater na porta, lá, eu nem abro. Por quê? O cara vai me atropelar. Porque o cara conhece toda a doutrina dele. E eu sei só o João 3,16 ainda fala errado. Né? Então, é aí que está. Há uma história, alguns anos atrás, de que alguém deu uma nota de 50 reais para um caixa lá no banco. Né? E aí ele olhou aquela nota e nem precisou muito. Ele devolveu. Ó, isso aqui é falso. Aí alguém veio e perguntou. Poxa vida, você nem olhou e já identificou que isso aqui é falso. Como assim?
E aí ele respondeu: eu conheço tão bem a verdadeira, que eu bato o olho, eu já sei o que é falso. É isso, irmãos. Nós temos aqui a fonte, a verdadeira palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enrolados neste mundo, para não cairmos em tentação. Pelo contrário, vencermos as tentações. Aprenda com a palavra e vá além. Viva a palavra. Pois quando usarem da palavra para questionarem a sua fé, é com a palavra, é com a palavra, é com a palavra que você vai ganhar essas pessoas para Jesus. Glória imediata e glória eterna. Versículo 8, capítulo 4 de Mateus. O diabo levou Jesus ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Olha que coisa interessante aqui. Agora nós vamos ver o quê? O diabo oferecendo os reinos desse mundo para Jesus. E quando nós vemos o texto aqui, dá a impressão de que ele pegou Jesus e saiu voando, né? Tipo o Superman. Não. Imagine uma situação igual nós estamos vendo aqui, né? A gente vê um filme, uma tela de cinema, onde vai passando tudo, as coisas assim. A ideia aqui é essa. É como se Jesus, se o diabo colocasse diante do Senhor um filme, mostrando: olha, todas as riquezas deste mundo eu te dou. Tudo isso aqui pode ser seu. As riquezas, os prazeres, o poder, né? Imagina ele mostrando lá o salão oval lá do governo dos Estados Unidos. Olha isso aqui, tudo isso aqui vai ser seu. Você só precisa me adorar. Olha, eu fico imaginando quantas vezes nós nos encantamos facilmente com as promoções que o mundo nos dá. Já pararam para pensar nisso? Facilmente, como nós somos facinho, não é isso? Rafa, eu vou te dar um carro zero, se você for ali e me ajudar a fazer aquela tramóia ali, aquele negócio. Me ajuda a desfalcar ali os impostos, né? Que aí o que sobrar a gente divide, meio a meio, e está tudo certo. Nós somos facinho. Não vai na igreja hoje porque tem jogo de futebol. Cara, vai ser muito da hora aquilo lá, vai ter uma festa, um negócio meu. Para que igreja? Para que ajudar lá? Não, deixa pegar fogo lá. A gente se ilude facilmente. Mas é interessante que nós vamos ver aqui o que até Paulo entendeu. Que o mundo pode nos dar bens, o mundo pode nos dar quaisquer coisas, mas existe uma coisa que o mundo não pode nos dar: o mundo não pode nos dar o amor de Deus. E Paulo entendeu isso. Romanos 8:39, o que diz lá? Eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada neste mundo poderá ser maior do que o amor de Jesus Cristo. E se nós estamos trocando Jesus Cristo por prazeres deste mundo, quão miseráveis homens nós somos, porque nós estamos trocando um banquete celestial para comer sobras lá no esgoto. É esta a palavra. A oferta a Jesus não se resume ao que o mundo pode dar, mas a tentação está aqui em fazer com que Jesus adore o inimigo. E se Jesus adora o inimigo, vai estar se desvirtuando do seu foco. Imagine aqui a cena: Jesus é levado a um alto monte, como se numa tela de cinema, e olha, tudo isso daqui é seu, se você me adorar. O texto aqui, se prostrado me adorarem, né, o prosquinel, não é a adoração como nós fazemos aqui para o Senhor, não. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor, não é? O tempo todo. A gente vem aqui, a gente adora ao Senhor, a gente canta, a gente vai para casa, a gente continua adorando ao Senhor. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. O diabo não está pedindo muito aqui não para Jesus. O diabo está pedindo assim, a ideia aqui, o verbo aqui,
A ideia é assim, rapidinho, dá só uma douradinha, sabe? Só se curva rapidinho. Diabo, você é da hora. Coisa rápida, não precisa muito não. Só isso seria o suficiente para quebrar a missão de Jesus. E é isso que o diabo faz nas nossas vidas. O diabo, ele não está falando para que nós sejamos terroristas. Não. Olha, peca ali só um pouquinho. Ninguém está vendo. Ninguém vai notar. Você pode continuar na igreja. Pode continuar lá cantando louvor, pregando de domingo, de quarta. Está tudo certo. Vai ali, ninguém está vendo. É coisa rápida. Não precisa ficar 2 horas lá não, porque senão a Betânia vai ver. Mas, coisa rápida. É isso que o diabo faz com a nossa vida. Só que, mais uma vez, o Senhor vence ao diabo com a sua palavra. O texto diz lá em Deuteronômio 6,13: ao Senhor adorarás, somente ao Senhor prestarás cultos. E aí a gente lembra lá de Êxodo 20: não terás outros deuses diante de mim, somente o Senhor, somente Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Mais uma vez Jesus está mostrando, não há nada desta glória imediata para ser comparada com a glória eterna. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8,18, considero que as coisas do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, para nós e através de nós. Irmãos, é isso que o diabo faz, ele é sujo, e Marcos está nos mostrando isso através do seu evangelho. Mas eu quero dizer aqui, uma pausa. O diabo dá uma pausa, mas isso não significa o fim. Muitas vezes a gente pensa, a gente passa por aquela tentação, por aquela batalha, e aí de repente cessa, aí a gente fala, vencemos o inimigo. Esqueça. O inimigo ainda não foi derrotado. O diabo, o mundo andando ao redor buscando aquele a quem ele possa devorar, aquele que ele possa tragar, a quem ele possa destruir a vida. Nós vemos que o versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou. Então, depois do diabo tentar fazer de tudo, o diabo o deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Isso não quer dizer também que os anjos só o serviram depois da tentação. Não, durante esses 40 dias ali, os anjos estavam acompanhando Jesus. Mas o texto diz que, embora o conflito mal tenha começado, o padrão de obediência e de confiança entre Jesus e Deus foi estabelecido. Uma lição que Jesus nos ensina, uma lição que talvez ele tenha aprendido ali, porque lembrando que ele era homem. Tiago 4,17, resistam ao diabo. Mas o que diz antes disso? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Uau! Como nós vamos resistir ao diabo? Nos sujeitando a Deus. Quando a gente anda com quem é maior, o menor treme. Quando eu era pequenininho, lá na escola, tinha as brigas na escola, aí eu sempre andava com os caras maiores. Por quê? Quem era doido de mexer comigo? Porque eu estava andando com os caras grandes, o cara maior que eu. É assim. Se nós andamos com o Senhor, se nós andamos com Cristo, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por tentação, mas se sujeitarmos ao Senhor, nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá eternamente? Ainda não, porque ele não foi julgado. Ele vai se afastar um pouquinho, vai pensar em alguma coisa e não tenha dúvida que ele vai voltar. Assim foi com Jesus. Embora Jesus tenha se recusado a transformar a pedra em pão, ele recusou se atirar do pináculo do templo para ser salvo pelos anjos, agora que os anjos estão servindo. Jesus se recusou a tomar o caminho mais curto com a glória e os reinos deste mundo. Agora cumpre-se a Escritura, onde Jesus, a partir de agora então, ele foi provado, ele foi aprovado. Agora Jesus vai iniciar o seu ministério, o ministério de pregação, o ministério da palavra. Nós vamos ver aqui que o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, que foi testado ainda mais exaustivo e severamente, venceu, para nos mostrar que em Cristo somos mais do que vencedores.
nele somos mais do que vencedores. De acordo com o texto paralelo em Lucas 4,13, o texto diz assim que o diabo, acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. E nós vamos ver outros textos, por exemplo, lá em Lucas 22, que o diabo volta a tentar Jesus. O diabo volta. Queridos, se com Jesus foi assim, não espere menos com você. O diabo ele vai te tentar hoje, você vai resistir, ele vai cair fora, mas daqui a pouco ele vai voltar. E vai porque ele está te rondando. Vença com a palavra. Vença com a palavra. Vença com a palavra. Conclusão, irmãos. Todos nós estamos passíveis de passar por um período no deserto. Isto é fato. Mas assim como Deus esteve com o seu povo no deserto, assim como algumas semanas atrás nós aprendemos que esteve com Daniel na cova dos leões, que esteve com seus amigos na fornalha ardente, queridos, o Senhor está com você também no deserto. Não desanime. Nossa vida nunca agradará ao diabo, que sempre estará com estratégias para nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas, aqui está a receita. Conheça a palavra e vença pela palavra. Haverão momentos que passaremos apertos? Sim, haverão momentos que passaremos aperto. Mas, como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Alegre-se no Senhor. Se você abrir a geladeira e está vazia, glorifique a Deus. Se você abrir a geladeira e está muito cheia, transbordando, ajude o irmão que não tem. E alegre-se no Senhor. Confie no Senhor. Não se iluda com os prazeres deste mundo. Poder e glória no mundo são coisas efêmeras, são coisas passageiras, são coisas ilusórias. O pecado é ilusão, o pecado é uma mentira. Viver no pecado é viver uma vida fantasiosa, uma vida mentirosa. O céu é real, a vida eterna é real, Jesus é real. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos às tentações. Mas, como lemos em 1 Coríntios 10:13, o próprio Deus nos garantirá o escape nestas tentações. Outra coisa, foque nas coisas do alto. Experimente a palavra e vença pela palavra. Eu encerro aqui com a leitura do texto de Romanos 8, de 31 a 39, que diz: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas estas coisas? Quem trará alguma acusação contra os seus escolhidos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouros, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem autoridade, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Coloque-se em pé e vamos orar.